Seguimos por aqui. O Augusto lembrou do PSOL e o PSOL também, Augusto, mais uma, pediu ao ministro Alexandre de Moraes a prisão preventiva de 4 réus do Núcleo 1 do 8 de janeiro. Segundo o partido, há risco de fuga do general Augusto Heleno, do almirante Almir Garnier, do ex-ministro Anderson Torres e também do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. Além da prisão, o PSOL também quer a retenção dos passaportes e a fiscalização de eventuais medidas cautelares, caso a prisão não seja decretada. A sigla alega que viagens internacionais e a permanência prolongada fora do país indicam risco de evasão e de frustração da aplicação da lei penal. Os 4 já foram condenados pelo Supremo pelos atos do 8 de janeiro, mas ainda falta o trânsito em julgado para o início do cumprimento das penas. Portanto, ainda está em fase recursal. Só quando houver, então, o trânsito em julgado é que não haverá mais possibilidade de recurso e eles deverão cumprir as penas, Augusto. Bom, o PSOL tem como a sua estrela maior o Boulos. O Boulos é o sujeito que revogou aí o direito de propriedade. Ele pede a prisão dos outros. É o país do avesso. É o país do avesso. A bandidagem que defende o desarmamento da polícia militar, o candidato do PSOL ao governo do Rio de Janeiro defendia isso. No Rio de Janeiro, desarma a polícia. Ele defende também, o PSOL defende também o esvaziamento das prisões, tira todo mundo que pode ser enquadrado no Código Penal. Agora, divergir do PSOL é crime. É crime. Vencer o PSOL é crime. Quantos prefeitos eles têm em São Paulo? Quantos prefeitos eles elegeram? Qual é a representatividade que tem o PSOL? Nenhuma. Mas o PSOL faz parte da aliança no poder. Diga, Piotr. E por que essas pessoas foram julgadas no Supremo? É tanta coisa absurda em cima do absurdo, né? O Alexandre Garcia, com muita propriedade, perguntou agora, né? E os que deram golpe no Estado Democrático de Direito? Por que essas pessoas foram julgadas no Supremo Tribunal Federal? Elas não tinham foro. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha mais foro. Inventaram uma coisa, colocaram até o Ramagem no meio para tentar justificar isso aí. Mudaram a interpretação, jogaram por uma turma. Quer dizer, tem tanta coisa. A Ana disse assim, os americanos sabem que tudo aconteceu. Eu falei há pouco da suspeição. Vamos lá, dos 5 juízes da primeira turma, dos 5 juízes, o relator era vítima no processo. Então, como é que você explica para um americano que o juiz que está pedindo a prisão agora do Ramagem, porque ele viajou aos Estados Unidos, está dizendo que ele pode pedir para a Interpol, né? É vítima no processo e ele julgou pela condenação. O outro era ministro da Justiça durante esses atos do 8 de janeiro. Quer dizer, como é que ele está julgando uma coisa da qual ele também participou? Flávio Dino. E o outro era advogado do Lula. Como é que você explica isso para a Interpol ou para os americanos dizendo o seguinte, olha, foi um julgamento justo. Eu nem estou pegando todos os outros aspectos técnicos porque acho que o voto do ministro Luiz Fux faz isso com muito mais propriedade, mas eu só estou pegando por esse ponto aqui. 3 dos 5, que já é uma maioria, tem caso claro de suspeição. E aí você quer convencer a Interpol de que não, foi um julgamento todo correto. Este é o erro de atropelar o Estado Democrático de Direito. Você corre o risco de ninguém acreditar em você lá na frente. E aí alguém vai dizer o quê? A Interpol está com má vontade com o Brasil? Não. É porque em algum momento alguém vai perguntar como se deu esse julgamento. Porque a Interpol também não é funcionária do Supremo Tribunal Federal. A Interpol é uma organização internacional, ela também tem uma imagem a zelar, né? Alexandre, alguma chance do Alexandre de Moraes acatar esse pedido de preventiva dos 4 réus do Núcleo 1? Pois é, o PSOL, que tem 2% da Câmara dos Deputados, 2%, né? Parece grande, parece amicus curiae, ou até amicíssimos curiae, né? Ele está lá, ele se mete, movimenta o Supremo, né? Eu não sei, ele deve ter um serviço de informações muito efetivo para saber que há risco de fuga, né? Se há algum indício, o pessoal deve saber para fazer isso. Fux preveniu isso em 2020, né, quando ele assumiu, parece que foi em 10 de setembro, fez um discurso dizendo que o Supremo iria se deteriorar
por uma ação deletéria ao resolver questões que deveriam resolver no parlamento, no caso político. Só que Barroso convenceu os demais companheiros do Supremo que o Supremo deveria ser um tribunal político. Só que é impossível que o Supremo seja um tribunal político, uma vez que ele não tem a procuração da origem do poder, que se chama voto. Não tendo voto, não pode ter representação política. Não tem. Isso não existe em democracia, a menos que alguém tenha abolido o Estado democrático de direito, né? De fato. Né? De direito ainda não rasgaram assim literalmente a Constituição, mas a gente sabe que a Constituição, o artigo 53, por exemplo, que trata do ramagem, né, são invioláveis, deputados e senadores, por quaisquer palavras. Né? Enfim, ele entrou nessa por palavras, porque ele não estava lá, abolição violenta do Estado de Direito, ninguém estava armado lá, né, para abolir o Estado democrático de direito. Isso é essencial. Né? A menos que se a gente invente que a arma moral da invasão. Né? Mas, enfim, o 8 de janeiro foi um, digamos, aproveitamento de uma frustração, de um desabafo de manifestantes que não eram atendidos e nem seriam atendidos, para, enfim, dar um susto em todo mundo, como no tempo da pandemia, que se mostravam, a televisão mostrava as covas que estavam nos esperando. E aí as pessoas se paralisavam, paravam de pensar, passavam a ser conduzidos e não condutores, como deve ser numa democracia. Agora a mesma coisa, vamos pegar todo mundo, fazer uma punição ultra exagerada, supra exagerada, para que todo mundo tenha medo de falar, medo de pensar, né? Medo de fazer manifestação, medo de exercer a democracia. Pois não, Augusto. Quero ver a Ana traduzindo para os americanos o seguinte: um dos mais entusiasmados ministros aí, caçadores, né, de adversários, é apresentado pelo próprio presidente da República, que o nomeou como o primeiro-ministro comunista. O ministro comunista, que, por definição, quer a abolição do sistema capitalista e da democracia burguesa, esse ministro acusa os envolvidos num distúrbio de tentarem acabar com o Estado democrático de direito. Como é que você vai explicar isso aí? O que pretende o ministro comunista é, esse sim, é mais que um golpe de Estado. Ele quer prender os envolvidos nos incidentes ali, nas arruaças de 8 de janeiro. É o Brasil.